Eu ia só comentar sobre tudo que o Pedro estava falando dele. Toda a história tem, eu passei minha vida toda falando assim para os meus filhos: olha, toda a história que tem uma pessoa, 2 ou 3 envolvidas, pode ter 2, 3, 4, 5 versões diferentes, porque tem que ouvir os 2 lados primeiro, e ainda ouvir um terceiro que vai abordar sobre aqueles 2 lados e até ouvir um quarto, porque a gente tem que ter certeza das coisas, porque às vezes entra um impasse de um lado e um impasse do outro, né? Então sempre é bom ter visões diferentes. Então eu só estou comentando assim, não que eu vá ir contra o que o Pedro falou, apenas para fazer uma testificação, porque às vezes as versões batem e os 2 lados estão certos. Então, gente, realmente, olha, eu que acompanhei o início do trabalho com o Pedro, porque a plataforma, a gente conversava muito sobre isso, porque a visão que eu tinha da plataforma, porque quando, eu já contei aqui uma vez, quando eu devia ter meus 17 anos, que me foi entregue uma mensagem que eu ia participar de um grande trabalho, que no tempo certo esse trabalho seria levantado, eu estaria inserida nesse grande trabalho. E eu ficava sem saber que trabalho era esse. Tanto que eles disseram que iam colocar uma pessoa no meu caminho, que eu ia ter um filho. E realmente eu só tive um filho. E que meu filho também estaria inserido nesse trabalho. E ele teria uma participação importante. E realmente tem, porque a minha neta veio, que vai ser, segundo as informações dos espíritos, ela vai dar continuidade à obra depois. Ela vai ser preparada pelo Pedro, pela Sabrina, vai dar continuidade. Ela vai participar aqui, não só ela, toda a turma nessa faixa etária dela, os espíritos que estão vindo para a plataforma, que alguns já estão nascendo aqui, já estão sendo o Kael, que já nasceu aqui na plataforma. Oi? Caleb, né? Caleb. Super-nome. Então, as crianças já estão vindo, já estão aqui, algumas já estão na plataforma, né? Tem a minha neta, tem o filho da Raquel, tem o filho da Raquel, eu erro menos. Então, essas crianças já estão vindo, que vão ser preparadas e vão seguir o caminho. Já falaram até de alguns adolescentes que já estão sendo preparados, que vão ser trazidos no momento certo e vão estar aqui conosco, como alguns já vieram, foram embora, mas disseram que eles vão voltar. Então isso tudo está dentro dessa programação. E eu ficava, gente, esperando a obra que eu nunca enxergava na minha frente. Falei, que obra é essa? Aí na minha cabeça, assim, eu ficava pensando, eu dizia assim, vai ver que vai ser um trabalho missionário, a gente vai... eu vou pregar nas igrejas, vai ser um trabalho... Eu imaginava 1000 coisas. Mas a gente acaba constituindo família, as direções vão sendo diferentes, as coisas não acontecem como a gente quer, é como Deus determina, e o rumo que foi tomado não foi aquilo que eu imaginava. Aí eu falava assim, caramba, eu estou sem fazer a obra, estou parada. Só ia para a igreja, batia ponto, voltava para casa, orava, fazia, às vezes ia na casa de um para orar com um, orava com outro, às vezes fazia uma visita, e era essa vidinha. E aí um dia veio uma irmã, chegou para mim e falou assim, olha, Deus mandou te dizer que de lá, o de lá que apontava era aqui para cá, aqui para minha casa. Dizia assim, de lá vai sair uma grande nação de adoradores. Aí eu dizia assim, mas como? Essa grande nação de adoradores. E eu sem entender muito, né?
Eu ia para o monte orar, aí eu levava, que até era interessante, porque, por exemplo, meu filho não gostava muito de ir para a igreja, e eu nunca obriguei ele a ir à igreja. A única coisa que eu fazia com ele era sentar na mesa, estudar, orar, estudar a Bíblia. Aí eu dizia para ele, vamos lá, vamos estudar a Bíblia, vamos orar, mas nunca obriguei ele a estar na igreja. Eu até conto uma história engraçada aqui, que quando nasceu o João, filho da Sabrina, a gente trabalhava aos sábados, e o João era pequenininho, aí não tinha quem tomasse conta do João, aí tinha que ser o Augusto, meu filho, tinha que tomar conta do João. E Augusto não queria trocar a fralda do João. Principalmente quando o João fazia o número 2, caramba, ele não botava a mão. Aí ele, mãe, o que eu faço? Eu falei, vai para a igreja. Aí eu preparava a mochila do João, botava a mamadeira, a fralda, botava tudo ali. Augusto ia participar da consagração da igreja com o João. Gente, para não trocar a fralda. Era o único momento que ele ia, porque quando o João se sujava, ele ia para as irmãs trocavam a fralda do João. Então, era o único momento que Augusto ia para a igreja. Não serviu para alguma coisa. Aí, e a gente ficava trabalhando. E o interessante é que depois que terminava o trabalho espiritual, ele voltava para casa com o João. E a gente já tinha terminado o trabalho. Então ele todo sábado ele colocava o João no carro, pegava a mochila, vai para a consagração na igreja. Mas não ia porque ele queria participar, ele ia porque ele não queria trocar a fralda. Então, aí isso também... Deus sabe, faz tudo com muita sabedoria. Isso foi importante porque se eu acho que essa experiência do Augusto ir para a consagração aos sábados para não tocar a fralda de João foi um trabalho importante, porque hoje ele está aqui, ele participa, ele não está sempre, porque agora ele está com um horário de trabalho muito puxado e ele quase todo final de semana está trabalhando, então ele não consegue muito. E ele estava apresentando o TCC dele, que ele terminou, apresentou ontem. Então, ele estava trabalhando em cima disso. Aí já concluiu tudo. Ontem apresentou o TCC dele, me mandou mensagem feliz da vida que já terminou tudo. Então, mas foi importante porque o espiritual entrou nele, que foi tudo uma conjuntura. Foi o fato de eu já orar com ele em casa, tanto que eu comprava a Bíblia, entregava, meu filho, aqui tua Bíblia, lê a Bíblia. E ele até hoje ele tem o hábito de ler a Bíblia. Ele às vezes pega, mãe, eu não entendi muito bem não, me explica aqui. Eu explico a ele a passagem. Mas esse período dele ir para a consagração com João foi importante, que algo ficou, como diz, né? A gente assimila na medida do que vai ouvindo. Você vai ouvindo, a mensagem vai sendo repetida, que é o que os mentores falam aqui. Repete até que entra. E isso funcionou com Augusto. E a gente esperando essa grande virada, né? Essa obra grande. Então, quando a gente começou mesmo o trabalho aqui, que começou lá atrás, ainda dentro da visão evangélica, porque eram evangélicos, mas tinha assim, tinha um bandista, tinha católico, participava com a gente no início, aí depois mudou tudo, foi mudando o trabalho, foi passando por fases, aí foi mudando as fases, foi mudando, até chegar ao que nós temos hoje. E cada etapa que a gente passou, teve o parto da etapa, porque foi luta, a gente saía de uma etapa, entrava na outra, e a gente entrava no trabalho sem saber nada, gente. Né, Pedro? A gente não sabia nada. E a gente fica assim, o que nós vamos fazer? Entrávamos no trabalho, fazíamos resgate. Era impressionante, porque era como se o conhecimento já estivesse em nós não tínhamos aquele... A gente já chegava fazendo tudo como se soubesse tudo, aquilo já estava entranhando em nós.
Depois, como nós tivemos acesso aos livros, que o Pedro descobriu os livros, aí o Pedro, eu descobri o livro. Foi colocando nos caminhos do Pedro, que a gente foi lendo os livros, a gente, caramba, como é que a gente está fazendo tudo igual? A gente fazia sem ter lido nada, era como se aquilo já tivesse vindo conosco. Tanto que tinha situações que a gente agia de uma forma que o Pedro dizia assim, qual a direção que você está recebendo? Eu falei, esta. Eu ia lá e agia. Aí resgatava aquele espírito. Aí o Pedro disse assim, caramba, você recebeu a direção certinha. E resgatava. Teve uma vez que, lembra quando a gente foi resgatar um cavernícola? Que ele procurando os ossinhos, né? Não, foi a terra, procurando os ossinhos. Aí me veio na intuição, mentaliza os ossinhos dele que ele vai se agarrar contigo. Eu passei assim, mentalizei os ossos, falei, ele veio, agarrou em mim e foi levado. Ele foi pegar os ossinhos. Aí eu falei assim, caramba. Aí, daqui a pouco, quando vem um mentor para falar conosco, eu disse assim, não, foi importante. Porque quando que ele veio, plasmei os ossos, que ele tocou em mim, houve um choque anímico e ele foi... Então, nós fazíamos tudo, gente, sem conhecimento. Hoje, nós estamos pautados no conhecimento por causa dos livros. A gente adquiriu os livros e ficou lendo. Vendo o que era, e era importante que a gente fazia sem conhecimento, só com a direção da espiritualidade. E a gente sem saber, gente, o que está acontecendo? Aí depois que a gente foi entender que era o fura-terra, o cavernícola, a gente não entendia. O cavernícola vinha, ficava se escondendo, procurando local para se enfiava embaixo das cadeiras. E a gente tirava as cadeiras e ia lá, abraçava ele sem saber direito o que era, e mentalizando e encaminhando. Então, tudo foi aprendizado, mas a gente foi aprendendo sozinho. Depois, com os livros, é que foi esclarecendo mais o conhecimento dos livros, não foi nos dando. O Pedro, ele tinha mais tempo de estudar, porque o horário dele de trabalho facilitava. Eu, então, nessa época, eu trabalhava que nem uma louca, trabalhava muito de um lado para o outro. Eu não tinha tempo para nada, saía de um lugar, ia para o outro, saía de um lugar para o outro, era trabalhando direto. Eu não tinha muito tempo para ler e o Pedro já tinha mais tempo. Aí e a gente ia seguindo, então e a gente foi passando etapas. Hoje a gente está passando novas etapas, porque tudo está sendo novo para a gente novamente. Nós estamos buscando conhecimento, sim, mas são coisas novas que estão ocorrendo e a gente está. Então é importante porque a gente veio desde o início, participei do preparo do Pedro, quando os espíritos começaram a preparar o Pedro. Gente, eles vinham e falavam, olha, é necessário que ele venha para cá, a Sabrina tinha que trabalhar, aí a Sabrina nessa época ainda não tinha o espaço dela, ela trabalhava ela prestava serviço, então ela não podia faltar. E eu podia desmarcar no consultório, remanejar os pacientes e esvaziar o dia. Aí eles falavam, vem pra cá que nós vamos trabalhar com ele. Eu fechava a agenda, ligava para os pacientes, remarcava outros dias. Sabrina não podia estar presente, o Pedro vinha, a gente passava o dia inteiro aqui. Aí de manhã a gente orando, preparando, vinham os mentores trabalhando no Pedro, orientando. Aí a gente parava para almoçar, o Pedro ia descansar, depois a gente retornava. Gente, foi um trabalho intenso. Quando Sabrina podia estar junto, aí que era melhor, porque às vezes vinha um mentor na Sabrina, direcionava mais o trabalho. Então foi um trabalho intenso e foi assim, foram dias e dias, né? E desmarcavam. Pediam para desmarcar, eu desmarcava. Até teve uma vez, lembra que a gente precisou lá no teu trabalho?
Aí eu falei assim, Pedro, não vou poder ir com você não, que eu ia para trabalhar num local que estava tudo marcado. Aí o Pedro falou assim, deixa, eu vou dar um jeito, já que você não pode ir, eu vou tentar arrumar alguém para ir comigo. Cheguei lá, trabalhei de manhã, de tarde, aí veio a secretária, olha, todo mundo desmarcou, só pode ir embora. Aí eu liguei pro Pedro, lembra, Pedro, desse dia? Eu falei, Pedro, todo mundo desmarcou aqui de tarde. Deus disse assim, é tu. Então vamos lá, alguma coisa tem. Vamos lá, vou lá contigo. Aí passei lá na casa do Pedro, peguei ele, nós fomos lá no trabalho dele. Foi um movimento bonito, né? Deus fez uma obra ali bonita, foi muito resgate. Depois nós viemos para casa, Sabrina pôde ir com a gente, viemos para casa, você não tem ideia da quantidade de espíritos que foram resgatados naquele dia. Nós saímos de lá, eu falei assim, brinquei assim, esse carro tá pesadão, porque quando eu falei assim, vamos direto na casa do Pedro. Aí fomos para a casa dele, a mãe dele nem entendeu nada, porque fomos nós três pro quarto, trancamos no quarto, fomos orar, mas era muito espírito repassando. Passava pela Sabrina e foi um resgate imenso. E foi assim, então Deus quando quer, Ele move gente, Deus faz. Como é que você vai imaginar que 3, 4 pacientes vai desmarcar tudo assim? Deus vai lá, botou problema na vida de cada um, desmarcou e pronto, a tarde livre. E eu liguei pro Pedro, não tem mais ninguém, eu vou trabalhar. Igual quando ele mandou para a igreja, vai na igreja entregar a mensagem. Eu falei, não vou não, só assim. Então, como é que eu vou desmarcar? Daqui a pouco vem a secretária, desmarcaram. Aí eu tinha que ir embora. Então, eu resolvi, diante disso, eu nunca entrei numa quebra de braço com Deus. Quando Deus fala comigo, filha, eu oro, peço testificação, é aquilo, eu vou lá e faço. Porque eu sei que Ele está no controle. Porque todas as vezes que eu disse assim, não vou não, aí a direção foi outra. Então, gente, eu estou só trazendo isso, porque reforçando tudo que o Pedro falou e a experiência que a gente tem na frente do trabalho, o que a gente viveu aqui, as pessoas que passaram por aqui foram várias, as experiências, eu não vou aqui relatar minhas experiências, que são inúmeras, de vez em quando eu lembro, vou trazendo, mas foi um trabalho que começou de forma árdua, não foi fácil não. A gente sabe como foi hoje, está todo mundo vendo na internet, né, por causa das gravações, mas a gente abriu mão de muita coisa, eu tive que abrir mão da minha vida, de tudo. Para mim até não foi tão difícil, porque eu sempre fui, como diz meu marido, fanática. Meu marido me chama de fanática, porque eu sempre trabalhei muito o meu espiritual. Então, eu não era muito de estar socada na igreja. Mas uma coisa que eu gostava de fazer é estar ao ar livre. Eu gostava muito de subir um monte, aquilo me fazia bem. Eu gostava de estar lá em cima, olhando a cidade, de estar ali no meio do mato, aquele ar fresco, sabe? Você está no meio da natureza, você sobe a trilha. Eu gostava muito de fazer isso. Então, eu ia com meu filho, ia com a Sabrina. Augusto gostava de fazer essa trilha comigo. O Pedro foi lá uma vez, né? Lá é um ambiente bom, né? Agradável. Ele foi lá, voltou se sentindo... Até a Mariazinha foi contigo, né? Ela voltou feliz da vida, porque é uma reserva ambiental e a gente vai... você está na natureza, sabe? Muito, muito bom. Só que eu não tenho feito mais, não tenho ido, não tenho... às vezes eu tenho vontade de ir, mas... Então, gente, eu deixo essa mensagem, só complementando a do Pedro, que ele trouxe as experiências dele, e eu estou trazendo uma experiência nossa muito curta, porque é muito detalhe, eu não vou ficar perdendo tempo trazendo tanta coisa, porque às vezes a gente fala aí. E é essa mensagem que eu deixo de finalização de trabalho. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer a casa, trazer mais união, que é a união que a gente sempre teve, que se não tivesse tido essa união, o trabalho não chegaria onde chegou.
é porque a gente conseguiu se superar, conseguiu superar as dificuldades, a gente conseguiu enxergar o outro, a gente conseguiu, que eu acho que é uma parte difícil, que é você olhar o outro com amor, não com julgamento, não com crítica, com julgamento, mas olhar com um olhar mais de amor, de um olhar fraterno. E eu acho que isso a gente tem conseguido, por isso que a gente tem estado unido. Porque se a gente não tiver esse amor dentro de nós, a gente não consegue olhar o outro além do que se apresenta, né? E uma vez eu falei isso pro meu marido, que eu disse assim para ele, que se a gente não se relacionasse de uma forma olhando o amor além é difícil manter um relacionamento sem ter essa postura do amor, sem você olhar o outro não com uma obrigação, mas com um olhar mais de amor. E é isso que a gente tem feito aqui no nosso... Temos as nossas dificuldades, temos às vezes... a gente às vezes... assim, tem as opiniões diferentes, às vezes a gente chora, às vezes a gente... Mas chegamos até aqui e vamos além, né? Deus quiser. Então, é essa mensagem que eu deixo para todos, que Deus nos abençoe e possa conduzir todos em segurança em seus lares. Amém.